Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem muito forte. O doente obedeceu a palavra de Jesus e foi curado. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal. Vamos para a mensagem? Lucas capítulo 6, versículos do 6 ao 10, que diz assim: Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Você vê que Jesus ele ensinava. Você vê que nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos ter um coração ensinável. Precisamos ser humilde. Porque é na humildade é que está a bênção, é que está o milagre. Infelizmente, tem muita gente hoje dentro das igrejas que elas não são ensináveis. Pelo contrário, elas querem ensinar. Você vê, se você entrar na internet, tem pessoas incrédulas querendo ensinar a Bíblia, querendo falar de Deus, por causa do orgulho. A pessoa, ela se acha, e muitos querem tirar como pastor. Isso acontece por quê? Por causa do orgulho. As pessoas orgulhosas, elas querem ensinar, não querem aprender. Elas não têm um coração ensinável. Então a gente precisa ser humilde e ter um coração ensinável para a gente desfrutar das bênçãos de Deus. Continuando, vou ler de novo. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção, para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para acusar de desobediência à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles, e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé aqui na frente. Você vê que é o título da nossa mensagem. Ele obedeceu, ele poderia muito bem falar: não, eu não vou, estou com vergonha, eu não vou aí na frente. Mas você vê que ele obedeceu a Jesus. Quando a gente obedece a Deus, a gente é curado, tanto do corpo quanto da alma. Repetindo, levante-se e fique em pé aqui na frente. E o homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que a nossa fé, o que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer neste dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. E o homem estendeu a mão, e ela sarou. E ali os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Você vê que a inveja dos religiosos da época. Você vê que Jesus ele curava no sábado para acabar com a hipocrisia dos religiosos, porque eles pregavam que tinham que guardar o sábado, mas nas escondidas ninguém guardava. Certa vez o Senhor Jesus falando que se um boi cair num buraco, você lá não vai tirar ele no dia de sábado. Se um filho cair num buraco, você não vai tirar ele lá do buraco, mesmo sendo sábado. Então tem que parar com a hipocrisia. E, infelizmente, a gente vê a hipocrisia dos religiosos. A pessoa ela quer aparentar ser muito santa. E na realidade, por trás, onde ninguém está vendo, ela é suja. Ela quer aparentar ser de família, mas na realidade é uma pessoa imunda, se prostitui, usa droga, pinta o 7. Mas a realidade é que a pessoa que vive no pecado pintando o 7, vai ter uma hora que a conta vai chegar. E muitas das vezes essa conta não é boa, não. Porque o salário do pecado é a morte. Então,
Se você está vivendo no pecado, se arrependa enquanto há tempo. Não aceite viver no pecado. Não aceite viver na sujeira espiritual, mas busque a Deus. Você vê que Jesus, ele ensinava. Você vê que nós temos que aprender com Jesus. Nós temos que ter um coração ensinável para que a gente venha obter o milagre, obter a bênção de Deus. Você vê que o doente, ele obedeceu a palavra de Jesus e foi curado. Jesus chamou ele para ele ir à frente, e ele foi à frente, estendeu a mão e ele foi curado para a glória de Deus. Jesus perguntou a vocês, Jesus perguntou para os religiosos da época: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Você vê que a pessoa ela é tão egoísta que elas preferiram que a pessoa não fosse curada e respeitasse o sábado. Olha só que coisa. As pessoas não têm ideia de como é viver doente. Porque o doente sofre e tem certas doenças que levam a pessoa a sofrer mais ainda. E além da dor, do sintoma, há também a discriminação. Infelizmente, a gente vive num mundo onde as pessoas discriminam o doente. Ninguém quer ficar perto de doente. Por exemplo, ninguém quer ficar perto do leproso porque a lepra é contagiosa. Você vê, na época da pandemia, teve que todo mundo usar máscara, porque ninguém queria ficar perto de uma pessoa com Covid. É um preconceito, é uma discriminação. Porque poderiam usar máscara, mas nem usando máscara as pessoas não queriam nem ficar perto. Então, era um sofrimento muito grande para a pessoa que estava doente. E uma das piores coisas é o fanatismo religioso. Você vê que os países lá do Oriente têm o costume de matar pela religião, fazer guerra pela religião. E leva muitas pessoas a sofrer. Você vê o que aconteceu lá em Israel. Por causa do Hamas, o Hamas entrou em Israel numa festa rave e matou mais de 1.000 pessoas. Olha, por causa de um fanatismo religioso. Você vê o exagero, as pessoas fanáticas fazem loucura. E a gente tem que tomar cuidado com isso, para não ser exagerado, para não ser fanático. Você vê aqui no texto aqui que as pessoas eram más e queriam prejudicar o Senhor Jesus, procurando um defeito nele. E hoje em dia não é diferente. As pessoas, muitas das vezes, quando a pessoa está em evidência, está vencendo, tem sempre alguém que quer puxar o tapete. Tem sempre alguém que quer procurar um defeito para poder prejudicar a pessoa. Você vê o que a gente tem visto, a hipocrisia dos religiosos e dos políticos. Por exemplo, eu sou contra a pessoa de Deus beber qualquer tipo de bebida alcoólica, mesmo vinho, porque a palavra é clara: os bêbados não herdarão o reino dos céus. Eu, como pastor, eu não posso dizer que bebo um vinhozinho lá na igreja onde eu prego. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa está se recuperando do álcool e ela vai ouvir um pastor falando isso, ela nunca vai se libertar do álcool.
E o álcool traz muito sofrimento. Por causa da bebida, você vê aí muita gente matando no trânsito. Por causa da bebida, muitos maridos batem na esposa. E aí um determinado pastor fala, não pode beber um vinhozinho. E passa até vergonha. Eu vi um pastor passando vergonha, fizeram uma pergunta para o pastor, pastor, se pode beber um pouquinho de vinho? Eu posso fumar um pouquinho de maconha? E aí deixou o pastor sem saída, não sabia dar resposta. Por quê? Porque a pessoa acaba carnal, porque ela acha, porque ela fez um determinado sucesso, ela acha que tem direito de fazer tudo. Não tem, não. Nós temos que sempre respeitar a palavra de Deus. A bebida alcoólica traz muito prejuízo. Por exemplo, você que gosta de beber final de semana, por exemplo, se o seu filho for operado, o médico que for operar o seu filho pode beber um pouquinho antes de operar o seu filho? O avião que está pilotando, o piloto que está pilotando o avião, ele pode beber um pouquinho antes de viajar com você no avião? Pode? Então a gente tem que parar de ser hipócrita e pregar a verdade. Eu não vou pregar a palavra de Deus para agradar as pessoas, mas infelizmente a gente vê hoje pastores pregando a palavra para agradar as pessoas, principalmente quem tem dinheiro, porque quem tem dinheiro gosta de beber um vinhozinho final de semana, gosta de beber uma coisinha final de semana, e a realidade é que isso vai trazer prejuízo. A pessoa que bebe, ela fica facilmente vulnerável aos maus pensamentos. Você vê que tem muita gente que bebe para fazer besteira. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser verdadeiro, a gente não pode ser hipócrita. Por exemplo, a gente vive num país onde tem pastores apoiando políticos de esquerda. Você vê que a esquerda quer acabar com a obra de Deus. Já proibiram a pregação no presídio. Aí muitos falam assim, isso é fake news, vai lá ver a lei. Sabe o que diz na lei? Que você pode ir para pregar, mas não pode converter ninguém, porque se você converter alguém lá dentro da prisão, você está praticando crime. Pô, se o evangelho é para conversão, então é lógico que está criminalizando, está prejudicando a obra de Deus. Você vê que eles criam uma lei com malícia para dizer que é fake news. E tem muita gente que acredita. Tem muita gente que é enganada. É impressionante você ver no Rio de Janeiro o atual prefeito está vencendo as pesquisas com mais de 50% de votos. Você vê um político que apoia um presidente de esquerda que prejudica a obra de Deus, que prejudica o evangelho. E aí tem pastores que apoiam esse tipo de gente. Por isso que nós não temos que conhecer a palavra de Deus. Temos que aprender com Jesus para não ser manipulado. A gente vive num país onde as pessoas são manipuladas. E o pior, dentro das igrejas, a pessoa é manipulada. Então, você não pode ser manipulado, você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que ler a palavra. Outro dia eu vi um grande youtuber querendo pregar da palavra e falando até besteira, falando que onde está escrito que os homossexuais não herdarão o reino dos céus?
Em 1 Coríntios fala, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, fala dos homossexuais. Em Apocalipse fala que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Sabe? E a pessoa quer falar da Bíblia. Meu Deus do céu, vai ler a Bíblia. E tem muita gente que acredita porque não conhece a Bíblia, não conhece a palavra. Em Romanos fala, no primeiro capítulo de Romanos, lá no final do capítulo fala, e fala mais, que quem apoia as práticas homossexuais é digno de morte. Está escrito, vai ler a Bíblia. Mas a realidade é que as pessoas não leem a Bíblia e são enganadas. E os mentirosos falam que não está na Bíblia, mas vai ler, que está escrito lá. Nós precisamos ter um coração ensinável, aprender com Jesus, para ninguém nos enganar, para não ser manipulado. Você vê, a gente vê, entra eleição e sai eleição. As pessoas são manipuladas, os políticos prometem, os políticos são comprados. Os políticos acabam, por causa de dinheiro, fazendo aquilo, dizendo aquilo que não ia fazer e acaba fazendo. Por quê? Porque a pessoa se corrompe. Então tome muito cuidado com quem você vai votar. Agora, as próximas eleições para vereador e para prefeito. Toma cuidado. Por exemplo, nós que somos evangélicos, o nosso dinheiro, o nosso imposto é para pagar carnaval. E os evangélicos, o verdadeiro evangélico, a pessoa de Deus, não pula carnaval. E eu não aceito que o meu imposto, que o meu dinheiro que eu pago como imposto venha pagar o carnaval. E a realidade é que pagam carnaval. Eu não estou querendo proibir carnaval, mas que o carnaval venha pagar as custas da iniciativa privada, não da iniciativa pública, porque os evangélicos são mais de 40% de evangélicos no Brasil, e é o dinheiro dos evangélicos que está pagando o carnaval. Então a gente não pode ser bobo, a gente não pode cair na lábia desses políticos safados. Tome cuidado também com as emissoras de televisão. Tome cuidado. Vai lá, procura lá na internet se a notícia que está sendo dada lá na televisão é verdade, o que procede. Vamos lutar, vamos ter um coração humilde, vamos aprender com Jesus para não ser enganado e para a gente viver uma vida feliz. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Dá um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão que nós iremos falar com Deus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o Teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, passa com Teu poder agora e queima agora, arranca agora todo o engano, todo o orgulho, toda a vaidade, toda a soberba, meu Deus. Em nome de Jesus, que toda maldição, que tudo aquilo que não provém do Senhor, que saia no nome de Jesus. Meu Deus, vai passando com Teu poder e vai arrancando toda a doença, todo medo, toda tristeza, que saia agora, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço agora, levante o pão para os céus. Meu Deus, eu consagro esse pão, que quando a pessoa comer desse pão, ela vai experimentar do Teu poder. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode comer do pão aí com fé e receba a bênção no nome de Jesus. Que
Deus abençoe a todos e peço mais uma vez para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do nosso canal. Que Deus abençoe, um forte abraço e ficam com Deus.